Fala galera, Laerte Viana na área. Se alguém que acompanhasse o MMA até 2020 e tirasse um tempinho sabático ali, um hiato de 3 anos, parasse de ver tudo e voltasse a assistir agora em 2023, certamente chegaria e perguntaria: e aí, o Tony Ferguson já foi campeão do UFC? Ainda tá embalado naquela sequência grande de vitórias? Porque foi no passado bastante recente em que o cara era considerado um verdadeiro bicho-papão do peso leve. Dividir o octógono com ele era garantia de banho de sangue e rosto desfigurado. Saía todo mundo irreconhecível. Foi assim de 2013 até 2019, quando emplacou impressionantes 12 triunfos seguidos, se tornou campeão interino e só não ostentou o título linear porque enfrentou uma maré de azar. Várias lesões pontuais o atrasaram. Não digo nem que ele seria campeão, porque não dá para saber, mas é inegável que naquela época era um franco favorito. Até a sua rivalidade contra o Khabib Nurmagomedov era uma das mais interessantes. Chegaram a ser agendados 5 vezes, mas nunca saiu do papel. O problema é que da mesma maneira que ele colecionava vítimas e se tornava um dos queridinhos do público, ele ia também diminuindo a sua vida útil dentro do octógono pelo seu jeitão maluco, inconsequente, até um tanto quanto irresponsável, podemos dizer assim, porque era sempre uma guerra, defendia golpes com queixo, parecia gostar daquilo. Já vimos declarações dele falando que se sentia bem em situações de perigo, com gosto de sangue, que aquilo mantinha a sua chama acesa. A questão é que nesse esporte existe uma linha muito tênue entre o sucesso e a queda, e quando você cai, parece que vira uma chavinha ali. Em muitos exemplos já vimos caras que infelizmente não conseguiram mais voltar, porque uma hora a conta vai chegar. E chegou para o El Cucuy da maneira mais dolorida possível, literalmente. Há pouco mais de 3 anos, em maio de 2020, tomou uma surra do Dustin Gaethje que parece ter mudado para sempre a sua carreira. Desde então, aquele Ferguson que encantou a todos não apareceu mais. Já são 6 derrotas consecutivas, as últimas 3 pela via rápida, deixando claro que os seus dias no auge no esporte infelizmente já não existem mais. O que preocupa não são apenas os resultados em si, até porque perder para Michael Chandler, Dustin Gaethje, Beneil Dariush, Charles do Bronx, isso não é demérito, a grande maioria vai ser barrado também. A questão é que nesse último sábado no UFC 291, ele enfrentou o Bobby Green, que é um bom lutador, tem o seu valor, concordo, mas está muito longe de figurar no ranking, no top 15, e ele não conseguiu sequer ser competitivo. Chegou a tomar um 10-8 no segundo round antes de ser apagado na etapa final. O Ferguson continua guerreiro, anda pra frente, aguenta pancada, mas ao mesmo tempo também já não tem mais velocidade, bem lento, não tem punch nas mãos, não consegue causar danos aos adversários, muito abaixo daquele lutador que nos acostumamos a assistir. E eu digo mais, eu até cheguei a falar no passado recente também, que ele poderia servir ali como um porteiro do top 15, top 20, mas eu estava completamente enganado. Esse Ferguson de hoje não tem nível, pelo que está mostrando, para competir nem ali no meio da tabela do UFC. Não está mais acompanhando a galera. Ver ele atuando dessa maneira chega a causar tristeza, uma preocupação muito grande com o cara, que parece que tem que encontrar os seus limites, respeitar o próprio corpo que está dando sinais. Eu sei que, para mim, que estou sentado aqui dessa cadeira, não importa nada a minha fala em relação ao Ferguson. O cara é um adulto, sabe o que faz, paga as próprias contas, mas é aquilo, tem situações específicas que causam receio, uma preocupação maior. Até os colegas de profissão demonstraram preocupação nas redes sociais após a luta, diversas mensagens em tom de lamentação, pedindo para que ele se aposentasse antes que algo mais grave acontecesse. No entanto, o Ferguson já veio a público dizer que pendurar as luvas não faz parte dos seus planos, e antes dessa luta contra o Bobby Green, ele disse que se sentia muito bem ainda dentro do octógono e iria recomeçar uma caminhada rumo ao título, o que, com todo o respeito do mundo, é uma opinião, uma visão 100% lunática, não faz mais parte da realidade. Isso, por outro lado, também mostra como esse esporte pode ser cruel. Até esses dias o cara ostentava uma das maiores sequências de vitórias do UFC, com 12, e agora está apenas a uma derrota de bater o recorde, de igualar o recorde negativo do BJ Penn, com 7 derrotas consecutivas na companhia. Por um momento eu até pensei, de repente o UFC poderia, dispensar o cara para preservar, fazer o serviço por ele, já que você não consegue entender o seu limite, a gente vai parar por aqui. Mas se ele fica livre no mercado, com certeza poderia assinar com alguma outra organização, um boxe sem luva, algo do tipo. Por conta própria ele não pararia e teriam pessoas querendo pagar para assisti-lo, para ele entrar em ação. Então não tem muito o que fazer. De repente, a ideia, a esperança é que alguém da equipe dele, alguém próximo, que ele de repente possa ouvir, chegue e tente parar, faça com que ele entenda
que as coisas podem acabar ficando ainda pior. Por isso que eu queria trazer esse assunto para vocês e pedir para vocês continuarem aqui nos comentários como vocês enxergam a atual situação de Tony Ferguson, que foi um dos melhores pesos leves, podemos dizer, da história do UFC, né? Foi campeão interino, mas bateu grandes nomes e agora se encontra numa situação delicada. A saúde do cara tá ficando em risco. Durante toda a carreira a conta tá chegando. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? O que deveria ser feito daqui para frente? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, quero saber o que pensam a respeito. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações, né? Se inscrever caso ainda não esteja inscrito aqui, ativar o sino para receber as notificações. Muitas coisas bacanas, muitos conteúdos vindo por aí nos próximos dias. Entrevista com Alex Poatan, o Gabriel Bonfim que brilhou no UFC 291, outros papos já gravados, alguns, ou melhor dizendo, um deles internacional. Tem um atleta gringo que vai passar por aqui, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem ligados porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!